Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Agora foi mais forte. Eu antes de subir ao altar, eu pedi a Deus uma confirmação. Normalmente, até hoje, as palavras que eu falei em cima deste púlpito, normalmente não era por escolha própria. Era Deus que me dava uma experiência durante a semana e dava-me a palavra. E hoje, Deus, eu vi que Deus é Deus na vida do pastor e da missionária e da última irmã que cantou aqui, porque não foi a carne que revelou, mas foi o Espírito. Porque justamente a palavra que nós vamos falar de hoje é de Pedro no barco. Em Lucas capítulo 5, versículo 2. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão. Simão aqui é o Pedro, mas ele tem aqui um outro nome, que é o Simão Pedro. Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Aqui, já na parte introdutória, Lucas 5, 2. Parei no versículo 4. Aqui na parte introdutória, para nós entendermos um pouco do contexto, Pedro aqui, que era um dos discípulos, se não o discípulo mais agitado, mais sangue quente, mais quer tudo na hora, tinha falhado a pesca a noite inteira. Detalhe, Simão Pedro não era um pescador qualquer, era um pescador que já tinha experiência na pesca. Era um pescador que já tinha experiência com o que fazia. Ele quase todos os dias ia, trabalhava, pegava o peixe, voltava para a terra e creio eu que ia vender nas feiras ou alguma coisa assim parecida. Aqui no versículo 2 nós conseguimos entender que Jesus viu quantos barcos? Igreja, é para responderem, está bem? Isto não é um monólogo. Jesus aqui no versículo 2 viu quantos barcos? Então quer dizer que ele não viu só um, que ele não está limitado a um barco. Ou seja, se Pedro não cedesse o barco dele para Jesus, havia outro. Nós nunca podemos pensar na nossa vida que Jesus só nos pode usar a nós. Não. Se nós não formos usados por Jesus, se nós não deixarmos ser usados por Deus, Deus levanta outro. Deus não é limitado a pessoas. Creio eu que foi com Balaão que quem falou com ela foi uma jumenta, um animal. Estou certo? Amém. Foi um animal, ou seja, Deus não está limitado a pessoas. Deus usa quem quer usar no momento que quer usar. Aqui Jesus vê a frustração dos pescadores que, havendo pescado a noite inteira, estavam a lavar as redes. Espera aí. Isto não era o habitual. O habitual era chegarem e começarem a tirar os peixes da rede. Tirar os peixes das redes. Mas a palavra fala que foi uma pesca frustrada, foi algo que correu mal e eles estavam neste exato momento a lavar as redes. No versículo 4
nós entendemos que Jesus aqui, ele não... Como é que eu posso explicar? Jesus aqui, ele aqui insiste no erro, ele insiste no que deu erro na vida de Simão Pedro na noite. Simão tinha tido uma noite frustrada. Simão tinha tido uma noite que não era propícia. Ele tinha dito, creio eu, na sua mentalidade: nós não pescamos nada hoje, eu também não me vou esforçar mais. Foi uma pesca frustrada, já não tenho mais nada, já não tenho sustento, já não tenho mais nada para trazer para casa. Já não tenho mais nada que me possa garantir o dia. Mas Jesus aqui entra no momento certo, porque Jesus conhece cada dor nossa. Num outro livro e num outro capítulo, que é João 4, 16 ou 18, creio eu que é sobre uma mulher samaritana. Posso ter me enganado na nacionalidade, mas creio eu que era uma mulher samaritana que já tinha tido 6 maridos e o 7º não era dela. Jesus entra no cenário da mulher samaritana e pergunta, e pede-lhe para lhe dar água, e pergunta: porquê é que não vais ao teu marido perguntar? Eu não me lembro concretamente do versículo, mas vai e chama o teu marido. Obrigado, missionária. Vai e chama o teu marido. Jesus, naquela passagem, também falou de uma maneira que mexeu com a dor da samaritana, porque ela, com resposta a Jesus, falou: eu não tenho o sexto já não é meu. O sexto é de favor. E Jesus falou: falaste bem, com certeza. Jesus já sabia. Jesus sabe sempre da nossa dor. Mas porquê é que Ele vai mexer? Nos versículos mais à frente, que eu já vou ler, nos versículos mais à frente, fala que um milagre aconteceu. Mas antes de um milagre acontecer, nós precisamos aprender uma coisa, que Jesus aqui falou: volta. Como assim, David? Às vezes o que nós pensamos que Deus, eu quero receber uma direção tua, é para ir ou eu desisto? Não é para ires nem para desistires, é para voltares para o mesmo sítio. Jesus, basicamente, Ele está a dizer: eu não te quero que tu desistas do teu erro só porque tu erraste uma noite. Eu quero que tu insistas para que esse caminho te dê uma nova direção, que te dê um novo testemunho. Versículo 5. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Versículo 6. Fazendo isso, apanharam uma grande quantidade de peixes e as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Aqui Pedro, no versículo 5, ele fala: Mestre, nós tentámos a noite inteira, nós quebramos a cara,
O que nós pensávamos que ia dar certo deu errado no final das contas. Uma coisa que Simão Pedro poderia ter feito neste momento era: mestre, não adianta. O mar, diz um ditado assim, o mar hoje não está para peixes. E basicamente é a mesma situação de: Jesus, eu já tentei tanto, mas tanto na minha vida, seja financeira, seja emocional, seja o que for, seja que área da nossa vida for. O que eu quero referir para a igreja é: nós às vezes tentamos tanto e depois frustramos-nos tanto que parece que não vamos conseguir. Parece que ali já não há milagre, ali é para esquecer e para seguir o nosso caminho. Mas Jesus não gosta que nós apenas vamos à frente e deixemos uma cicatriz aberta no nosso passado. Antes de Simão Pedro se tornar quem se tornou no futuro, foi um apóstolo, Jesus primeiro teve que tratar do passado de Pedro. Muitas das vezes nós queremos um vai de Deus, mas a palavra que Deus me tem falado esta semana foi: volta, porque eu tenho uma coisa no passado que eu ainda quero corrigir, que tu achas que não tem mais esperança na tua vida, mas eu ainda vou fazer um milagre, que através daquele milagre tu ainda vais partilhar, ainda vais dizer: olha, venci, consegui, e encorajar outras multidões a fazer o mesmo. Perdão pelo nervosismo. Em Salmos 119, versículo 71, diz que toda a prova que Deus nos dá tem um propósito. Deus não gasta uma prova que conosco que não tenha propósito, porque Deus não desperdiça sofrimento num filho sem motivo. Deus, esta semana, não sei se foi esta ou se foi semana passada, eu fui comer uma maçã à cozinha da minha casa e Deus me falou com a maçã. Como assim, David? A maçã por fora estava perfeita. Se eu mostrasse a maçã agora, os irmãos pensavam que a maçã estava perfeita, e realmente por fora estava perfeita. Ninguém dizia que ela estava estragada. Mas eu tomei um susto, e graças a Deus não comi a parte podre. Eu tomei um susto que quando eu fiz a primeira mordidela e vi um castanho no meio da maçã, eu vi que a maçã estava podre. O que é que Deus me falou através dessa maçã? Falou-me que existem pessoas, e eu estou a incluir-me, existem pessoas que por fora parecem estar perfeitas, mas por dentro ainda não obedeceram à volta de Deus. Uma ostra. Quem já viu pérolas de ostras? São bonitas. Até são bastante caras, por sinal. Para a ostra fazer a sua pérola, primeiro tem que entrar algo que a incomode. Um bocadinho de areia dentro da concha. E a concha vai tratando aquela areia até se tornar uma pérola, para ela se sentir confortável no ambiente. Ela não deixa que um sofrimento permaneça no mesmo lugar. Ela vai tratando até que o sofrimento da ostra, que no caso é a areia, torne-se em algo tão valioso que outras pessoas conseguem usar. Nós somos essa ostra. Nós temos areia
às vezes, dentro de nós que é o nosso passado. Detalhe, eu não estou a dizer para nós estarmos a pensar constantemente no nosso passado. Eu estou a dizer para nós tratarmos do nosso passado. Porque existem coisas antigas lá que precisam ser tratadas. Senão não vamos ter o novo de Deus. Igreja, nós temos que olhar para dentro de nós e pensar: Deus, o que é que eu tenho no meu passado que está-me a impedir de viver o algo novo? O que é que me está a impedir? Detalhe que no versículo, acho que foi no versículo 4, volta lá se faz favor ao Gabriel. No versículo 4, Jesus não fala de qualquer maneira, não fala tipo, vai só ao mar e pesca. Aqui na minha Bíblia diz que, quando acabou de falar, Jesus disse para Simão: leva o barco para o lugar mais fundo do lago. Não somos nós que resolvemos sozinhos os nossos problemas. É nós entrando no mais fundo de Deus. E com o mais fundo de Deus, Deus vai nos ensinando. Existem situações que, se nós não tivéssemos sofrido, nós não tínhamos autoridade para falar nada. Vamos supor uma vida igual ao que a Bíblia fala quando será a Nova Jerusalém, sem sofrimento, sem ranger de dentes, sem nada. Vamos supor que a nossa vida fosse assim. Que autoridade é que nós teríamos de falar sobre sofrimento e superação? Que autoridade é que nós teríamos de falar de superação através de um problema? É através dos nossos problemas que Deus nos dá a autoridade a falar. Se nós não tivermos vivido uma coisa e tivermos a dizer que algo em específico, tu vais conseguir viver assim, 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 sem nós termos passado, estarmos só a falar de boca aberta, sem ter experimentado, sem ter passado por, nós não estamos a ser corretos. Nós estamos a ser, desculpem agora a palavra, nós estamos a ser hipócritas, porque nós não vivemos aquilo para falar sobre. Nós precisamos passar por para falar sobre. Não adianta nada, por exemplo, no meu caso, não adianta nada eu estar a falar de vida conjugal se eu nunca tive uma. Que autoridade vou ter eu de falar? Eu quero que os irmãos entendam que o nosso passado é essencial para viver o novo de Deus, mas nós não podemos deixar o passado acanhado, não podemos estar presos ao passado. Para o milagre acontecer tem que haver um sofrimento. No versículo 6, 7, quando Simão obedece ao mestre, que ele volta ao mar alto, à profundeza do mar alto, diz assim: fazendo isso apanharam grande quantidade de peixes e as redes começaram a se romper. Espera aí, que eu saiba, eu posso estar enganado, mas que eu saiba, os peixes só aparecem de noite. Ou seja, é algo da natureza que os peixes só vêm à superfície numa certa hora. O Simão era experiente. Ele sabia que de manhã não havia peixe para aparecer porque estavam lá no fundo. É a natureza, é normal. Mas parece que Jesus brinca um bocadinho com os discípulos, porque na hora que não é para aparecer, aparece. Na hora que nós voltamos,
a pensar assim: vou voltar porque Jesus mandou, mas já sei qual vai ser o resultado. Parece que quando nós voltamos, espera, o que é que aconteceu aqui? Nós ficamos surpreendidos porque Deus entra em ação. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Deus nunca mentiu no que disse que iria fazer. Jesus fala: volta a um horário que não tem nada a ver, a um horário que os peixes não aparecem à superfície. Volta, porque eu vou resolver o problema, a tua tristeza. Irmãos, agora uma pergunta. Se Deus quisesse, se Deus fizesse, ou melhor, Deus pode fazer os peixes também saírem da areia, se Ele quisesse, sim ou não? Deus podia fazer chuva de peixes. Eu lembro-me de uma passagem que eu lembro-me até hoje, nunca mais esqueci dela, que Deus usou-se de um profeta, só não estou recordado qual é que foi o profeta, que ele jogou no mar ou no lago, já não me lembro, um pau para um machado flutuar. Uma coisa que flutua, afundar; uma coisa que devia afundar, flutuar. Nós estamos a falar de um Deus que é coluna de fogo de noite e nuvem de dia. Então porquê é que quando se trata da nossa vida, do nosso passado, nós nos acanhamos a dizer: Deus, não mexas lá, eu não quero mexer naquela cicatriz. Já está tudo bem, eu não quero ter mais expectativas daquilo, aquilo já me magoa. A cicatriz está aberta, mas nós pedimos: Deus, por favor, não mexe. Eu estou bem, não é preciso mexer. Mas quando nós obedecemos à vontade de Deus, a cicatriz começa a ser cicatrizada. A cicatriz só dói a cicatriz só dói quando ela está aberta. Quando ela começa-se a fechar, ou está completamente fechada, podemos tocar 500 vezes na mesma cicatriz que não sentimos nada. Amém? E Jesus não queria que Simão Pedro, tivesse uma ferida em aberto. Jesus não quer que nós tenhamos uma ferida em aberto. Há situações que Deus vai nos curando à medida que nos vai usando. Mas também há outras situações, e é esta que eu estou agora a referir, que Deus primeiro cura para depois usar. Deus aqui está a dizer: ei, não é a altura de prosseguir. Agora não. Volta um bocadinho. Que na área que tu sentiste dor, no teu maior problema, é onde eu vou fazer o teu maior milagre. Volta. Volta. Jesus fala para nós agora: volta para o teu problema. Qual é o teu problema? Entrega nas minhas mãos, entra na intimidade, faz um Mateus 6,6. Quando entras no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto. Entra em intimidade. Deixa Jesus cicatrizar essa ferida em aberto. Ele não quer que tu tenhas essa ferida. Ele quer te usar Ele quer te usar através dessa ferida. Eu acho que os irmãos não estão a entender. Deus nos chama para várias coisas.
Deus tem um chamado para cada pessoa, mas uma coisa que é igual para todos, é que a ferida com Deus não se mantém aberta, mantém-se fechada. Quantos podem receber esta palavra? Eu vou fazer aqui uma experiência que eu normalmente eu não sou habitual a fazer isto, que vamos falar só uma frase. Eu não sou habitual de fazer isto, mas hoje eu senti de fazer, que é: voltar com Deus é avançar. Amém? Então vamos testar. 1, 2, 3. Voltar com Deus é recomeçar. Glória a Deus. Voltar com Deus é avançar. Muitas das vezes é como aquele povo no deserto, a reclamar, e Deus fez basicamente o que era para durar para aí uns meses, uns dias, demorou anos. Eles morreram e só a sua descendência foi para a terra prometida. Deus não quer que nós andemos à volta a fugir da ferida, porque sim, eu não vou mentir, dói. Dói. Uma ferida dói. É inevitável. Mas a partir do momento que cicatrizar, nós podemos aconselhar uma pessoa, nós podemos aconselhar multidões, nós podemos aconselhar, porque nós temos experiência no assunto. Por exemplo, agora que eu já estava a falar do deserto, concluo um pouco da história. Moisés começou logo a guiar o povo, ou seja, ele saiu do palácio e foi diretamente com o povo para o deserto. Foi? Igreja, foi? Ele teve 40, não sei se foi dias, foi anos, foi 40 anos a aprender o deserto, a sofrer, a aprender, a ter direção, porque quando Deus fosse passar pelo deserto com Moisés e o povo, Moisés já tinha que ter experiência para saber a direção. Moisés já tinha que ter a direção para aconselhar o povo. Olha, não vão por aí, porque aí tem uma outra situação que é complicada. Vamos por aqui, que é um caminho mais rápido. Creio eu que Moisés aprendeu muito no deserto, mas ele não aprendeu com facilidade. Creio eu que ele aprendeu com dor, porque é a dor que nos forja, é a dor que nos ajuda. Agora, indo mais para o versículo 7. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. Aqui na minha versão diz: quase afundaram. Ou seja, a quantidade de peixes era tão grande que eles já iam afundando pela quantidade de peixes que eles tinham apanhado, que o Mestre tinha providenciado, que Jesus tinha providenciado. Ou seja, eles apanharam. Eu agora vou conjecturar. Isto não diz, creio eu que não diz na palavra, é a minha imaginação a fluir. Aquela famosa música que é infantil, que diz Pedro, Tiago, João no barquinho. Ó Pedro, o quê? Vem cá, a rede está-se a romper. Espera aí, estou a ir. Tiago,
Vem aqui rápido. Ei, pastor, não estamos aqui a suportar a quantidade. Quer um pouco de peixe para o seu barco? Ei, Rafael, não estamos aqui a suportar. A minha noite foi péssima, mas agora o barco está a encher tanto. Você não quer aliviar o peso um pouco do meu milagre dividindo com você? Ei, Mauro, olha, este barco já está a encher bastante. Dá que sobra para ti. Queres um pouco de peixe? O nosso milagre vai ser tão grande. Vai ser tão grande que nós não vamos conseguir aguentar tudo na mão. Vamos ter que partilhar. O nosso milagre, a nossa providência vai ser tão grande. Mas Deus, eu só estava a precisar de um bocadinho. E o Senhor deu-me uma quantidade tão absurda que eu agora tenho que partilhar. Porque quando Deus nos abençoa, Ele não está só a pensar em nós. Quando Deus nos abençoa, Ele está a pensar não só em nós, mas em quem nós podemos dar, em quem nós podemos ajudar. Porque isso é o reino. O reino não só sou eu. O reino sou eu e vocês. Quando Deus dá-nos alguma coisa, quando Deus nos dá um milagre através da nossa perda, Ele está a dizer: ei, eu dei-te mais do que tu podias aguentar, porque eu quero que tu dividas com a igreja. Senão, eu não te dava. Porque Deus não pensa unicamente num homem. Deus, quando abençoa um homem, Ele está a pensar num todo. Nós somos um corpo. Um corpo não... Uma vez ouvi dizer que uma perna não pode dizer à mão que não é útil. E a mão não pode dizer à perna que não é útil. Assim é o mesmo com a igreja. A ajudar-nos cada dia. Versículo 10. Já caminho para o fim. Versículo 10. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão Pedro, e disse Jesus a Simão: não temas, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Aqui nós falamos que Jesus primeiro precisa tratar da nossa cicatriz, para depois nos usar. Aqui Simão Pedro já tinha dito: Jesus, o barco é teu, a ordem é tua, tu és o mestre. Tu aqui és quem manda, eu não sou nada. Detalhe que este é o primeiro encontro de Simão Pedro. É o primeiro encontro de Simão Pedro. Não é o segundo, não é o terceiro, é o primeiro. E Jesus fala assim: ei Pedro, eu não tenho só para ti reservado um milagre estático. O que é estático? Uma coisa que não muda. Eu não tenho só um milagre, eu não tenho só o milagre da multiplicação dos três peixes, dos 5 peixes, não, 3 peixes e 5 peixinhos. Não. A memória hoje não está boa. Eu não tenho só esse milagre para ti. Eu não tenho só esse milagre para ti. Eu tenho uma vida em convívio para ter contigo. Isto foi só o início. A cura da cicatriz foi só o início. A partir do momento que nós aceitarmos a volta e a volta estiver certa, Jesus diz assim: fizeste a volta, curaste a volta, voltaste, recebeste o teu milagre, agora vai. Agora vai entregar. Agora vai, porque já estás curado. Vai.
Jesus, a partir do momento que nós obedecemos à ordem da volta, Jesus nos cura. Ele diz assim: ei, eu chamo-te agora para tu entregares, para tu mandares para multidões, para falares a pessoas. Versículo 11. Eles não saem de qualquer maneira. E levando os barcos para a terra, ou seja, ainda estavam no mar, no lago, deixando tudo, o seguiram. Espera aí. O mais engraçado é que eles não ficam presos no barco. Eles não ficam presos onde Jesus fez o milagre. Eles dizem assim: espera aí, quem pode fazer isto pode fazer muito mais na minha vida. Espera aí, se Jesus fez isto de manhã, que não é um horário propício para peixe, eu vou segui-lo. Eu vou caminhar com Ele. Nós temos que ter uma vida diária com Deus. Porque o mesmo milagre que aconteceu aqui com a pesca maravilhosa acontece nas nossas vidas. O cenário estava em Lucas 5:5. Trabalhando a noite toda, não pescámos nada. Nós não pescámos, nós pescámos, nós tentámos, nada apareceu. A partir do momento que recebemos a volta e fomos, no versículo 7, eles precisaram de ajuda, a ponto que chamaram os companheiros para lhe ajudarem com o peso. E mesmo assim, os barcos quase iam afundando, os dois. Tamanha era a quantidade de peixe. Tamanha era a quantidade de providência. Nós temos que obedecer, porque até mesmo voltando, estamos a andar para a frente. Não queira esquecer a sua cicatriz aberta, porque primeiro Deus quer curar a cicatriz aberta para curar multidões. Primeiro Deus quer curar o seu passado para influenciar o futuro de outras pessoas. Nós temos que entender: sem passado nunca vai haver futuro. Sem pagar o preço nunca vai haver a vitória. O céu não se ganha de qualquer maneira. A Bíblia fala que o céu se ganha à força. À força, porque tem lutas atrás de lutas. Mas nós temos uma certeza que Jesus está connosco. Mesmo debaixo da prova, devemos avançar. E se Jesus disser volta, que nós não pensemos duas vezes, que nós voltemos no mesmo instante. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.